Muito bem, amigos, muito boa tarde. Muito boa tarde para vocês que estão no prefixo da Cultura 1030. Boa tarde, Lucas Goulart nos estúdios. Boa tarde para você que está no Facebook. Boa tarde para você que está no YouTube, no Instagram. A todas as plataformas digitais da Rádio Cultura, vai aqui nosso boa tarde para todos vocês. Nunca esquecendo, seja mais um seguidor Rádio Cultura. E agora você pode ser contemplado com um churrascão da cultura, sendo seguidor lá no YouTube. O sorteio já vem segunda-feira agora, próximo dia na próxima segunda-feira, 16. Próximo dia 16 tem o primeiro sorteio. Uma picanha, 2 kg de para de lombo, pacote de salsichão, fardo de refri ou cerveja e mais um pacote de carvão. E agora incluíram até os pãezinhos aí para você ter um churrascão completo, é o Churrascão da Cultura. Seja seguidor lá no YouTube. Agradecer o pessoal da Eletrônica Braga, professor André Puente, centro de Cansul, com a nova parabólica, mais de 60 canais, sem a necessidade de recarga. Quer comprar barato, fazer boa negociação? Vai até as lojas Lebes, Avenida 20 de Setembro, entrada do hospital. E Colina Urbanismo, um novo jeito de morar em Canguçu. Para as empresas que nos acompanham sempre nas nossas transmissões, agradecemos. E neste momento nós estamos aqui na Provida, na rua General Osório, 392, telefone 3230. Não está funcionando, né? Gostaria de saber, doutor, qual é o telefone chamado fixo em Canguçu que funciona, né? É a coisa mais difícil, é só para ter mesmo. O nosso, a gente teve um outro sistema para conseguir manter nos telefones. Estou aqui com o doutor Vinícius Ferreira, especialista em ortodontia, ou ortodontia, não sei pronunciar o nome certo. Ortodontia. Doutor Vinícius, boa satisfação, tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Ferreira é um nome bem popular, assinatura. Você é da região, Canguçu, Pelotas? Eu sou de Santa Rosa. Santa Rosa, região oeste, né? Noroeste, né? Rio Grande do Sul. Soja. Isso. 1824 foi plantada a primeira semente de soja no Brasil, em Santa Rosa. Tava tendo a Feira Nacional da Soja agora. Exatamente, uma Feira Nacional da Soja. Então ali tudo começou e é uma região que domina, né? Bastante plantações lá em Santa Rosa, né? E bem famosa da soja. Exatamente, né? E também um grande polo, né, de indústrias, né? Também tem bastante. E também não podia ser diferente, né? Exato. Coisa boa. Doutor Vinícius, então, Santa Rosa. Tá morando na região sul aqui, não? Sim, atualmente eu moro em Rio Grande. Rio Grande. Isso. Eu tenho meu consultório particular lá e estou desde 2012 trabalhando por lá. Isto. Ela está pedindo para chegar mais pertinho um pouquinho. Isso. Não, mas tá tranquilo. Doutor Vinícius, atendendo aqui na Provida, na rua General Osório 392, especialista em ortodontia. Quando se fala em ortodontia, a gente já lembra aqui do aparelhinho, né? Isso. Eu não coloquei, mas diz que ele dá um incômodo bem nojentinho para começar a acostumar, né? Isso. É isso aí por aí? Isso acontece com alguns pacientes, né? O que eu gosto de comentar com os pacientes que querendo ou não, o aparelho é como se fosse um corpo estranho que o nosso corpo se adapta, né? Então, inicialmente pode ter um pouquinho de aftas, um pouquinho de dores, mas isso é tudo é bem tranquilo, faz parte do tratamento, né? Então é uma coisa que de início incomoda um pouquinho, mas depois o paciente nem se lembra que está usando o aparelho. Isso. E eu convido você que está nos acompanhando via Facebook, também na Rádio Cultura, quiser tirar alguma dúvida dentro da possibilidade, comente na nossa live aí, que a gente vai repassar as perguntas para o Dr. Vinícius Ferreira, porque tem um leque de informações muito grande a respeito de aparelhos, como assim colocados. Vamos começar assim. Tem uma idade mínima, porque é a febre da juventude, né? Sim, inclusive tem borrachinhas, né? Fica aquele sorriso, aquele negócio. Tem uma idade mínima para colocar o aparelho? Isso depende muito da avaliação da primeira consulta, né? Que a gente faz os primeiros exames com o paciente. Eu, particularmente, aqui na Provida, tenho atendido pacientes a partir dos 9 anos, 10 anos, né? Então, a partir dos primeiros dentes permanentes que começam a sair, já dá para se pensar em fazer algum tratamento com aparelho fixo.
Mas, antes disso, se tem a possibilidade de se fazer tratamentos com aparelho móvel, né? Em crianças com idades inferiores. Mas com aparelho fixo, mais comum, mais convencional, a partir dos 9, 10 anos, que já está começando com a dentição permanente. Perfeito. E aí, uma vez feita, uma vez colocado, uma vez, né? Porque vai, 9 anos, vai vir mais dentes depois, né? Até Isso. quando, até que idade, né, começa a aparecer, a não fazer os sisos, né? Isso. Até que idade vem o dente natural, aquele o definitivo? Isso, até os 14 anos, mais ou menos, tem a possibilidade de erupcionar o segundo molar, que é o antes do siso, né? Então, até os 13, 14 anos, mais ou menos, o paciente ainda está nascendo dente. É um quadradão grandão que fica aqui atrás, é esse? Oi? Um quadradão grandão que fica aqui atrás? Isso, o molarzão lá de trás. É. O penúltimo, né? Isso, antes do siso, que o siso ele vem lá pelos 18, 19. Então, tem essa mudança aí vão nascendo os permanentes até o segundo molar até os 14, mais ou menos, depois o siso dos 18 em diante. Aí quando ele achar por bem, ele vem para incomodar. Exatamente. Estamos conversando com o Dr. Vinícius Ferreira, especialista em ortodontia. Doutor, quais os cuidados do aparelho? Sim, isso também são coisas que o paciente tem que sempre pensar, que o aparelho é uma ferramenta, né? A gente precisa do aparelho para conseguir levar os dentes em posição, deixar num sorriso legal, e isso envolve alguns cuidados, né? Por exemplo, ter uma boa higienização, usar acessórios como escovas ortodônticas, pasta ortodôntica, fio dental, né? Ter uma manutenção com o dentista clínico, fazer limpezas de rotina. Então, em relação à alimentação, também tem que se cuidar bastante, por exemplo, evitar coisas muito duras, pipocas, balas, pirulitos, né? Coisas que vão prejudicar o bom andamento do tratamento, né? Então, um paciente tendo alguns cuidados, assim, até o fim do tratamento a gente consegue manter as mesmas peças sem problema nenhum. Claro, tendo esses cuidados em casa, né? Perfeito. Doutor Vinícius, o senhor estava conversando, vendo e é comum a todos, o aparelho, quando se faz uma análise, que a gente vai perceber que o dente já está fora do seu prumo, como se diz, do seu caminho, quando ele começa a incomodar. Então, seria necessário fazer uma avaliação, olha a pergunta que eu estou fazendo, posso estar fazendo a pergunta errada, para corrigir já esse descaminho do dente que está se formando na boca, ou sobrepondo sobre o outro. No início é mais fácil ou depois é mais fácil? Espera o dente vir todo ou isso já corrige ele quando ele está saindo? Isso é uma pergunta bem importante, porque muitos pais e mães têm essas dúvidas, né? A partir, como eu comentei, né? A partir dos 9, 10 anos é uma idade bem boa para se começar a fazer esse tratamento ortodôntico, né? A gente sempre faz avaliação com os exames iniciais, com radiografias, fotos, né? Então, a gente, prevendo o que pode acontecer, a gente consegue um resultado melhor. Então, por exemplo, se tem um dente que está começando a gente está vendo que vai entortar, isso, é melhor preventivamente fazer esse trabalho de alinhamento, né? Então, por exemplo, tu vai deixar para fazer um tratamento na fase de adulto, a resposta já não vai ser tão eficaz quanto se fosse para um paciente mais novo, uma criança, um adolescente, porque o osso não tá 100%, ele está mais macio, digamos assim, você consegue ter uma movimentação mais facilitada. Já quando o paciente for mais adulto, já tem algumas dificuldades que a gente consegue corrigir, mas dá um trabalhinho a mais, né? Então, é mais incômodo para o paciente, seria assim? Mais dolorido também? Não te diria isso. Não te diria que seria mais incômodo para o paciente. Talvez eu diria que seria mais lento. Um pouquinho mais lento. Mas se consegue. Um paciente novo, uma criança, um adolescente, tu faz uma movimentação, se consegue muito mais fácil do que no adulto. Isso. Então... aquele dente que parece que não tem espaço para mais ele.
tem solução ou ele as encaminha para uma extração? Né? Também, na odontologia, a gente tem que... Eu sempre... Nunca faço uma extração. É sempre assim, ó, depende. Né? A gente não tem como... Dizer. Tem que avaliar a situação. Tem que fazer a avaliação, com certeza. Mas muitas vezes a gente consegue, através do aparelho ortodôntico, fazer uma abertura de espaço ou ir jogando com os outros Achar um lugarzinho para ele. Exatamente. Uma outra coisa que eu gosto de comentar é que o aparelho, a ortodontia, é como se fosse um quebra-cabeça. Né? A gente vai movimentando para um lado, movimento para o outro, até a gente conseguir ter um encaixe legal. Né? Isso. Então, muitas vezes, dependendo do caso, se tem necessidade de fazer extração para conseguir ganhar espaço, outras vezes a gente consegue ser mais conservador. Né? Então, tudo depende do paciente, do caso, da expectativa também do paciente. Muito bem. Dr. Vinícius Ferreira, especialista em ortodontia. A gente vê que há um espaçamento, muitas vezes, nos dentes bem da frente, né? Aquela fresta assim, né? Tem como corrigir? Sim, tem como corrigir. Né? A gente chama isso de diastema. O diastema muitas vezes está relacionado com tamanho de dente. Às vezes o dente pode ser um pouquinho menor e acaba sobrando um espacinho. Então, dependendo do caso, o que vai ser planejado pelo ortodontista, ou se faz o fechamento através do aparelho, ou pode ser feito também restaurações com acréscimo do dente para se fazer esse fechamento. Eu particularmente, eu prefiro sempre manter o natural. Então, Sim. Eu prefiro fazer o tratamento com o aparelho, né? E para depois fazer, quem sabe, alguma correção estética, mas eu particularmente prefiro manter o natural. Muito bem. Estamos conversando com o Dr. Vinícius Ferreira, especialista em ortodontia, atende aqui na Provida. A Alice, né? Eu estou com o Clarice, está ali, está meio nervosa aqui na nossa volta. A Aline mostrou todos os aparelhos aí, né, para fazer. Aqui na Provida, né, faz todo o trabalho, porque quando se coloca um aparelho, né, se faz um plano de atendimento mensal a cada 15 dias, né, para fazer as correções, me parece que é assim, né? Isso, na verdade, a cada 30 dias, normalmente, a gente faz a manutenção, que a gente chama. Isso. Mas nada impede do paciente retornar antes, né? Às vezes pode acontecer de um fiozinho pode estar machucando, descolar alguma pecinha, então o paciente pode ficar à vontade para retornar aqui no consultório para fazer algum ajuste se necessário. Mas as consultas normalmente são de 30 em 30 dias. 30 em 30. A pessoa que vem aqui, aí você vai fazer uma avaliação, foi diagnosticado, tem que colocar o aparelho. Faz tudo aqui na Provida? A parte, a gente necessita antes da parte radiológica, né? Que são os exames iniciais. Então, tem essa parte radiológica é feita num outro local. Sim. O restante faz tudo aqui no consultório. Aqui na Provida, a gente tem a parte clínica também, com outros colegas que fazem essa parte clínica, prótese, enfim, limpeza, restaurações. E aqui comigo a gente faz a parte de aparelho. Então a gente consegue ter, né, um andamento todo do caso, tudo aqui. Isso. Então chegou aqui, fez a avaliação, fez o exame clínico lá não é o clínico, é o exame de imagem, né? Isso. Acho que é um tal de panorâmica que faz, né? Faz a panorâmica, a teleradiografia, são feitas fotos também, fotos externas, fotos internas da boca, tem análise de crescimento ósseo. É uma pasta, é uma documentação bem específica, assim, importante para se conseguir fazer um plano de tratamento, né, para depois fazer o tratamento do paciente aqui. Perfeito. Está decidido, faz o tratamento. Para quem está botando o aparelho, chamado assim, ele não pode ser retirado, né? Sem ser por um profissional. Sim, com certeza. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Infelizmente, tem muitos pacientes que acabam, por qualquer motivo, né? Acaba desistindo do tratamento, né? Ou, enfim, e acabam removendo em casa. A gente vê histórias assim que tentam remover em casa e acaba, muitas vezes, sem o equipamento correto, né? Do profissional, acaba se lesionando, causando danos, né? Fratura de dente, enfim. Então, sempre quando precisar fazer a remoção do aparelho, lógico, tem que sempre
ser feito com um profissional. Sim. Agora acho que eu vou fazer uma pergunta totalmente fora da sua especialização, que é aquela do estalo do maxilar, chama o bruxismo, não sei mais o que tem, ou se é alguma coisa. Esse é um campo que você não atua, ou atua? Indiretamente acaba atuando, né? A gente tem, na odontologia, a gente tem a especialidade que se chama disfunção temporomandibular, que faz o tratamento da articulação que a gente tem da abertura de boca. Então, essa disfunção muitas vezes acontece por falta de dentes ou mordida cruzada. Tem várias causas, né? Isso. E acaba muitas vezes, ou, por exemplo, algum trauma, uma batida, um paciente sofre um acidente, sei lá, e acaba lesionando, tendo algum desgaste nessa articulação e começa a fazer alguns estalos, né? Então, e diz que dói, né? Pode ser sintomático, pode ter alguma dor, como o paciente pode também viver o resto da vida, né, com esse estalinho. E influencia no forçar para mastigar o alimento? Muitas vezes acontece do paciente vai, por exemplo, comer uma carne, alguma coisa mais resistente, mais durinha, e sente alguma dificuldade, alguma dor, algum cansaço muscular também. Então, se o paciente estiver passando por isso, interessante é procurar um profissional, algum colega, para se fazer essa avaliação, para se fazer esse tratamento. Muito bem. Estamos conversando com o Dr. Vinícius Ferreira, especialista em ortodontia. E junto também dizendo para vocês verem como é grande o leque de profissionais que atendem na Provida. Se você ainda não é um conveniado Provida, procure, que você vai ter muitos profissionais especialistas à sua disposição aqui na Provida. É só ligar. O WhatsApp é o... Esse funciona, 3252-3230. O WhatsApp funciona, né? Mas a ligação de voz está temporariamente na UTI. Esse telefone fixo é complicado. Então você vem aqui e faça uma consulta com o Dr. Vinícius, que você vai ser muito bem atendido. Qual é o prazo, qual é o tempo, mais ou menos, para correção, né, que a pessoa vai ter que ficar com o aparelho? Sim, hoje a gente consegue, em casos simples, por exemplo, tem um dentinho que está um pouquinho girado, um pouquinho torto, dependendo muito, 1 ano de tratamento, dependendo do que for, né? Sim. O normal, assim, que a gente, que a gente mais vê, mais atende, acaba caindo na faixa de 2 anos, mas assim, o tempo de tratamento é uma coisa que é muito variado, né? Isso depende muito do profissional, claro, que está fazendo o tratamento, como depende também do paciente fazer algumas atividades que eu peço para fazer em casa, né? Fazer as consultas regulares, né? Fazer o mensal, né? Isso. Ter o cuidado em casa para evitar quebras das pecinhas, para ter também um andamento bom no tratamento. Perfeito. Feito o tratamento, corrigido o problema, tira-se o aparelho. Tem que ter um outro aparelho complementar aí para dar manutenção, ou tirou, está pronto e vida normal? Com certeza precisa se utilizar, a gente chama de contenção, né? Contenção. A gente tem 2 tipos de contenção. Tem a contenção móvel, que a gente utiliza na parte de cima, é o aparelhinho móvel, né? Ele é só um ferrinho assim por fora, e no céu da boca tem uma parte acrílica. Essa é a contenção mais clássica. E depois tem a contenção fixa, que normalmente a gente utiliza na parte de baixo, de canino a canino, onde é que a língua toca. E essas contenções, eu costumo dizer que a de baixo, a fixa, a gente tem que usar, digamos que, para o resto da vida, né? O paciente às vezes acha estranho, mas o nosso envelhecimento dentário, né, assim como na pele a gente tem rugas, na boca a gente acaba entortando os dentes. Então a contenção, ela tem uma função de manter o que a gente desenvolveu durante o tratamento. Por isso a importância de se usar a contenção. E a superior, como é uma contenção móvel, eu tenho um protocolo de uso que a gente faz nos primeiros 4 a 6 meses, a gente usa de forma direta, depois conforme for o andamento do paciente, a gente consegue ir fazendo a diminuição do tempo de uso. Mas isso tudo a gente vai fazendo
a avaliação nas consultas, né? Perfeito, então. Doutor Vinícius, gostaria de acrescentar mais alguma coisa que a gente, porventura, não tenha tocado, porque a gente é leigo no assunto, né? A gente só faz pela curiosidade mesmo, né? Que a gente pudesse levar mais informação para os nossos ouvintes? Eu fico à disposição de todos os pacientes que têm alguma dúvida, que gostariam de fazer alguma avaliação, né? Eu trabalho com ortodontia desde 2013, eu me formei em 2012, trabalho com ortodontia desde 2013. Então, acabo tendo uma bagagem boa, assim, de tratamento, né? Então, eu gosto de comentar com o paciente que vai ter tem uma segurança para o paciente fazer esse tratamento aqui na Provida. Então, a gente está de portas abertas aí para os novos interessados. Perfeito, então. A gente aqui, né, nos dias, a gente divulga todos os domingos lá, 15 para o meio-dia, na Rádio Cultura, a agenda da semana. E quando ver lá o Dr. Vinícius Ferreira, né, pode ligar e agendar, e você vai ser muito bem atendido, porque ele é especialista em ortodontia. E o quanto isso esteticamente, né? Hoje não é mais só uma estética, o aparelho, assim, uma qualidade de vida e de saúde também, né? Exato. A gente vê uma recuperação de autoestima muito interessante, assim. Às vezes a gente acaba até se emocionando, porque tem muitos pacientes que não sorriem para foto ou evitam, sei lá, sair por conta de ter um sorriso que às vezes não está do agrado. Então a gente consegue, através da ortodontia, resolver esses problemas, não só estéticos, como também funcionais. Às vezes o paciente, né, tem alguma dor, algum cansaço muscular, perdeu um dente e quer fechar algum espaço. Então, com a ortodontia a gente consegue, tem um leque bem grande, assim, de possibilidades de tratamento, né? Então, fazendo uma avaliação, fazendo um plano de tratamento legal, individualizado, a gente consegue tratar bem isso aí. Perfeito, então. Este foi o Dr. Vinícius Ferreira, especialista em ortodontia, atende na Provida, na Osório 392. Doutor, muito obrigado. A gente vai voltar em outras oportunidades para conversar também. Com certeza. Portas abertas aí. Vamos cobrar da Alice o cafezinho, né? Opa! Vou passar agora na volta ali. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Alice, chega mais aqui para a gente dar uma conversadinha também. Vamos ficar de costa aqui para, né? Dá até arrepio essa cadeirinha aqui, né? Chega aqui, Alice. Chega mais aqui para nós aqui. Tudo bem? Boa tarde, satisfação mais uma vez a gente estar aqui. Como é que está a nossa Provida? Como é que está o pessoal? A gente vê a mil aí, né? Satisfação a nossa em recebê-los, né? É sempre um prazer ter vocês aqui no nosso espaço, essa parceria que vem dando certo há muitos anos, né? Desde que a Provida abriu, vocês são nossos parceiros. E assim vamos seguir, se Deus quiser, por muitos anos, né? A Provida está a todo vapor, a gente sempre com os atendimentos, né? Agora essa função do telefone nos judia um pouquinho, né? O pessoal fica bravo conosco, né? A gente está ligando, está chamando e vocês não atendem. Mas o mesmo acontece com a gente lá. Pô, eu liguei, cansei ligando, ninguém atendeu. Ou dá ocupado sempre, né? Exatamente, mas para nós não temos sinal nenhum, não tem nenhuma notificação de que alguém está nos ligando. Então, realmente, o meio de contato que nós estamos neste momento, né? As nossas equipes já estão trabalhando, né? Para normalizar a situação, mas, né, tudo se tem um tempo, se tem um prazo, né? Então, durante até a normalização, a gente está trabalhando com o WhatsApp no mesmo número, 3252-3230, né? E estamos aí com todas as agendas abertas, né? Uma ampla gama de profissionais que atendem conosco, né? Para atender a nossa população, atender a região, a todos aqueles que necessitam. Muito bem. Obrigado, Alice. Até uma próxima oportunidade. O doutor Vinícius também está por ali. Muito obrigado. A gente vai incomodar ele mais vezes aqui, porque é sempre bom levar conhecimento. Não sei, eu não fiquei hoje com o meu retorno, né? Se tiver alguém comentando, pedindo alguma informação ali. Não, que bom. Parabenizando a Provida aí para os especialistas. Obrigado, Alice. Até a próxima. Nós que agradecemos e ficamos de portas abertas. Muito obrigada. Com as imagens de Aline, eu, Geraldo Daniberg, agradeço aí a audiência de todos vocês, também Lucas Goulart nos Estúdios da Cultura 1030.